sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo esse realizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos no início dos nossos vídeos, para aquelas pessoas que nos assistem pelo YouTube, que esses estudos ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E aquelas pessoas que queiram participar ao vivo, que entre lá no site, né, www.obreirodosenhor.org.br. Lá terá o caminho da pessoa fazer uma inscrição, receberá o link e poderá participar conosco ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. Lá no site também encontrarão o link dos nossos demais estudos, bem como também estudos da Revista Espírita, que é transmitida ao vivo aos sábados à tarde, e outra gama de material para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Então, hoje nós estamos no estudo número 9 do ano de 2024, e no estudo 9 nós estamos entrando na parte segunda do Livro dos Espíritos, né? Então, na parte segunda do Livro dos Espíritos, que vai falar agora do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, nessa parte segunda, nós temos aí o capítulo 1, que fala dos espíritos, o capítulo 2, das encarnações dos espíritos, o capítulo 3, da volta ao espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, capítulo 4, da pluralidade das existências, o capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências, capítulo 6, da vida espírita, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, no capítulo 8, da emancipação da alma, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, capítulo 10, da ocupações e emissões dos espíritos, e no capítulo 11, dos 3 meios. Então, esse capítulo aqui é um capítulo bem longo, né? Tem bastante essa parte, né? Que a parte segunda é bem longa, né? Então, nós vamos começar aqui agora hoje, fazer uma parte do capítulo 1 também, que ele é um pouquinho longo. Então, nós dividimos eles em duas partes, esse capítulo 1, que fala dos espíritos. Então, no capítulo 1, nós vamos ver da origem e natureza dos espíritos, mundo normal e primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espírito, escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos, primeira ordem, espírito puro, progressão dos espíritos e anjos e demônios. Então, dando início aí na parte segunda do capítulo 1, o primeiro título é Origem e Natureza dos Espíritos. Então, Kardec pergunta na questão 7.6. Que definição você pode dar dos espíritos? Os espíritos respondem. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Bem interessante. Aí agora tem a nota de Kardec aqui, para ficar bem claro, né? Que agora que a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo, né? Vamos diferenciar isso. Agora está falando de nós, da individualidade, né? 7.8. Os espíritos tiveram princípio? Ou existe como Deus de toda a eternidade? Se não tivesse tido princípio, seria iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos
a sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. 7:9. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Resposta. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. 80. A criação dos espíritos é permanente? Ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. 8:1. Os espíritos se formam espontaneamente ou procede um dos outros? Deus cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. 8:2. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando falta termos de comparação? E com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Material não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria que tem cienciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance de vossos sentidos. Aí o Kardec faz a observação dele aqui, né? Dizemos que os espíritos são imateriais. Por quê? Pela sua essência, difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreendes as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação. 8:3. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina
e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. O Espírito responde: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isto, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que seu pai é, repetindo, o filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Mundo normal e primitivo, outro título. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daqueles que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 8.5. Qual dos dois mundos, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a todos. E nós defendemos e brigamos aí pelo nosso corpo aqui no mundo terreno, né? 8.6. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? É certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. 8.7. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? A resposta é interessante, né? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos, e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza, e os instrumentos que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas ao menos adiantado. A resposta é interessante aí, para algumas pessoas ficam valorizando as colônias espirituais, que não sei o quê, com a região geográfica, em determinada região X, Y. Aqui a resposta deixa bem claro que eles estão por toda parte, né? Forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor? Kardec faz uma pergunta A sobre essa pergunta, né? Tem uma cor que é para vós, tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme os espíritos, conforme o espírito é mais ou menos puro. E o Kardec faz a observação. Representa o ser de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Coloco no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. 8.9. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim,
mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E tem A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Na questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se eu quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. 91. A matéria opõe obstáculos aos espíritos? Resposta: nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então não adianta trancar as portas, né? Achando que vai proteger. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, o espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Interessante essa pergunta, né? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer certo, parece parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Veja o sol? É um somente. No entanto, irradia-se em todos os sentidos. Eleva muito, e leva muito longe os seus raios, contudo, não se divide. E o Kardec faz a questão numerar. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau e da pureza de cada um. Aí os comentários de Kardec. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha que projeta longe a sua claridade e, e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com o homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens e sinais de movimento a diferentes pontos. Hoje fica mais claro que, veja, naquela época do Kardec, não tínhamos o que nós temos hoje, né, que é o advento aí da internet, dos WhatsApps. Por exemplo, agora, eu estou falando aqui, várias pessoas estão assistindo no mesmo tempo, eu não estou me dividindo, mas estou chegando em vários lugares, é nesse sentido que ele quer dizer, né? Então o espírito irradia e ele alcança vários lugares e consegue atuar em vários lugares diferentes. Hoje a gente compreende um pouquinho mais isso por causa desse advento que eu estou falando, né? Desse grupo de WhatsApp, telefone, internet, então fica praticamente globalizado. Você pode falar simultaneamente para, entre aspas, aí, né? Mas no mundo todo, né? 94. De onde tira o espírito seu invólucro ser material? Aí é o perispírito, né? Ele está referindo aqui. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todo mundo. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Eu quero com essa questão lá. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro?
é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. É por aí, né? 95. O invólucro semimaterial dos espíritos tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, aí já mostrando que na época, quando Kardec lançou o livro dos Espíritos, mas depois ele lançou o livro dos Médios, né? E lá no livro dos Médios existe um capítulo que chama do Laboratório do Mundo Invisível, que ele explica e detalha tudo isso, né? Veja a importância do estudo continuado, né? Ele colocou um tema aqui, depois ele foi, vamos dizer assim, destrinchando, foi abrindo os temas, né? Agora aqui nós vamos entrar um pouquinho na escala espírita, fazer uma parte só, porque era meio longo, aí eu quis separar para ficar mais fácil a gente entender, né? Senão teríamos que parar no meio, aí eu estou optando esse ano para a gente fazer mais menores os estudos, mas que não se misturem uma parte com outra, né? Para ficar mais fácil as nossas análises, as nossas conclusões. Diferente ordem dos espíritos, na 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado, né? Interessante essa parte aqui. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São limitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as visões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando seus caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que eles retardam o progresso. Eis o que caracteriza. 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todo ainda tem que sofrer provas. 99. Os da terceira ordem são todos essencialmente mal? Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhe depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então, gente, como eu disse, agora vamos entrar na escala espírita. Era um pouquinho longo, aí teríamos que passar um pouquinho mais para terminarmos ela inteira. Então, eu resolvi separar aqui e deixei a escala espírita para
próximo estudo, né? Mas aqui já deu para uma introdução aqui na parte da escala espírita, para que vocês já comecem a compreenderem, refletir sobre isso. E no próximo estudo, nós entraremos na escala espírita, né? Para não ficar muito longo, senão teria que terminar no meio da escala espírita lá e ficaria ruim. Eu preferi fazer dessa maneira, né? Então era isso que eu tinha preparado para hoje. Se alguém tem algum comentário, quiser fazer algum esclarecimento, alguma questão aí sobre o tema, está aberto agora a todos, a todas, né? Tudo bem? Eu acredito que fica melhor assim, um pouquinho mais curtinho, né? Que fica mais fácil, inclusive, as pessoas assistirem depois e refletirem. Fica menos cansativo. Então, depois nós daremos continuidade à escala espírita no próximo estudo. Já que não tem ninguém tem um comentário, quem gostaria de fazer a nossa prece final? Boa noite, seu Pereira, tudo bem com o senhor? Noite. Uma duvidazinha que eu tenho em relação àquela parte da terceira classe, que é dos mistificadores, que é uma coisa assim que a gente sempre acaba se perdendo, como é que eu vou dizer? Eles conseguem se mistificar tão bem, e como que a gente consegue, assim, ir pegando aos pouquinhos que não é aquele espírito que está se passando por outra pessoa, porque infelizmente nós passamos por muitas situações assim, quem são pessoas do meio espírito, que veem outros espíritos assim se passando, falando, olha, eu sou o seu pai, eu sou sua mãe, e muitas vezes aquele espírito é um obsessor que acompanha, sabe todos os costumes, convivia com a pessoa. Como que a gente consegue, não digo desmascarar, mas se proteger e não se deixar levar nessas questões de espíritos que se passam por outros e sabendo realmente, eu tô tão confusa, tão perdida com esse Não, então, mas assunto. aí para responder essa pergunta sobre as questões do mistificador, primeiro que essa escala aqui, ele coloca aqui na terceira ordem, então todos nós, né? Ele coloca desde os espíritos pseudo-sábios, tudo misturado. Depois ele vai, na escala espírita, ele vai detalhar mais isso, mas como eu disse, lá no livro dos médios, tem um capítulo que fala só sobre essa questão aí. É que eu não estou com o livro dos médios aqui agora, até eu estava estudando ele recentemente, então, onde que ele está lá todos, de como você identificar isso. Então, mas o primeiro princípio é não acreditar em tudo. Tem que ter tudo o sentido, a lógica. Não é porque que ele disse que ele é isso, tem que ver uma das questões primeira, é ver o objetivo, que ele já diz ali, um espírito realmente sábio, ele não cria nenhuma discórdia, ele não cria nenhum... Ele ajuda sem nenhuma pretensão, quer dizer, ele não vem querendo colocar o nome pretensioso, ele evita até isso tudo. Quer dizer, ali tem vários requisitos que a gente ajuda, mas o principal é isso, é se aquilo realmente que ele está falando tem sentido, faz pelo que da razão, porque os espíritos realmente da segunda escala, do escalão para frente, e os sábios, eles têm sempre a pretensão de ajudar. E uma outra questão que a gente tem que sempre, assim, quando um espírito vem dizendo para fazer isso, fazer aquilo, cuidado. Os espíritos benfeitores, eles não determinam, não dão ordem, não chegam assim dizendo, você tem que fazer isso, você tem que usar tal roupa, coisas que fogem ao sentido e à razão da lógica, do bom sentido. E aí também tem uma outra orientação que diz assim, é melhor você negar 10 verdades do que aceitaram a única mentira como verdade. Primeiro é o estudo sério em grupo. Por isso que nós temos os estudos aí de mediunidade, os grupos, tudo sempre em grupo. Porque quando você está em grupo, os espíritos mistificadores, normalmente, eles tendem a fazer com que a pessoa fujam de grupos. Ele não quer que a pessoa vá estar no grupo porque ele sabe que ele pode ser desmascarado. Então, aí existe a questão da universalização. Bom, você está falando isso, mas
será que isso tem algum outro lugar acontecendo a mesma coisa? Será que os espíritos benfeitores não existe exclusividade? Cuidados com os elogios, ele deixa bem claro isso. Aqueles espíritos que ficam elogiando individualmente. Olha, meu médium preferido, você é minha pessoa preferida, eu quero te ajudar você. Cuidado. Os benfeitores não fazem isso, verdadeiramente. Essa questão da individualidade. Quer dizer, primeira coisa é um estudo sério em grupo, levar para grupos. Chega no grupo e fala, o espírito está dizendo isso. Não acreditar de pronto em tudo. Né? Isso nós temos que fazer aqui no mundo terreno também assim. Se a gente perceber, é bem claro que as pessoas chegam falando, fala bonito, promete, fala outras coisas, e a gente cai nessas armadilhas. E no mundo espiritual é a mesma coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E é o estudo mesmo sério, em grupo, né? A conversa em grupos, o estudo em grupo é muito importante para você identificar isso. Mas como eu disse, eu estou dando uma pincelada aqui, porque esse estudo ele é bem debatido lá no Livro dos Médiuns. Eu não lembro agora qual que é o capítulo que estava aqui, mas estava estudando ele recentemente lá. Ele tem uma ordem lá de identificação do espírito, tem várias questões, acho que é 20 ou 30 itens que os espíritos colocam para a gente identificar isso, ajudar a gente a identificar, né? Não sei se Certo. ajudou. É estudo, não tem jeito. É, eu vou anotar e vou procurar para esclarecer mais essas questões, porque assim, eu tive um certo episódio, né, em família, onde teve incorporação numa outra pessoa, e essa pessoa se falou que era, né, uma pessoa que eu gostava muito, que tinha muita importância para mim, até os mesmos gestos, né? Veio com palavras, veio com avisos, certas coisas, e aquilo me deixou, assim, um pouco intrigada, porque eu não fiquei bem, fiquei muito perturbada com aquela informação. Só que, ao mesmo tempo, tinha coisas que me fizeram relembrar muito determinada pessoa. Então, por isso que eu digo, a gente se emociona demais por achar que está em contato com o ente querido, só que eles são tão ardilosos que eles trazem aquela sensação, eles conseguem até te trazer uma vivência que você teve lá que Sim, desperta você a achar, acreditar que é aquela pessoa. sim, Então, claro. então Acontece. por isso que eu tenho muita curiosidade e tentar identificar, porque a gente É, sabe que às vezes o que eu identifico pela espiritualidade, quando ela é boa, ruim, eu não posso dizer ao certo, mas eu sinto assim as energias. Só sim. que com este espírito que veio nessa determinada pessoa, eu não senti absolutamente assim nada de arrepios, de nada, sabe? Só que eu fiquei me sentindo pesada, trouxe uma energia, só que eu não sei se Não, foi mais mas o cuidado que tem que tomar, você está respondendo já. O cuidado que tem que tomar é o objetivo. Qual é o objetivo disso? O que está querendo com você? Está querendo te ajudar ou querendo desamorizar? Se está querendo desamorizar, então peraí, ó, deixa para lá, que nem falou, é melhor deixar se for verdade, falar, no momento, deixa para lá e toca para frente, porque é uma coisa meio complicada, porque o objetivo, o objetivo dele era fazer o quê? Se ele fosse uma pessoa boa, íntegra, que você conheceu, ele ia querer chegar perto de você para te desamorizar? Não, né? Então aí já você vai começar a perceber que a desconfiança. Dizer que era ou não era é muito difícil de dizer, né? E qual que é a intenção. Mas o que sempre tem que analisar é o racional disso. Fala, poxa vida, mas por quê? Para quê? Por que eu vou ter que entrar nisso? Não faz sentido nenhum, né? Aí é levantamento, orar a Deus, pedir a Jesus, aos amigos, que isso possa ser esclarecido. E sempre buscar ajuda em grupos realmente sérios, né? Pessoas que podem esclarecer e debater isso, né? O Kardec fazia muito isso. Quando acontecia isso, ele levava o nome num outro grupo sério, ele evocava o nome e esclarecia, né? Então, nós tem que usar um pouquinho desses recursos. É o estudo mesmo, é o estudo, e sempre eu penso sempre assim. Quando acontece uma coisa assim, eu falo, mas qual o motivo disso? Se alguém chegasse aqui e falasse que era meu finado pai, que é falecido, mas qual o motivo que ele ia chegar assim para querer fazer o que comigo? Para me desamorizar, para me lembrar coisas do passado ruim? Não faz sentido, né? Não vai sim. agregar em nada, né? Eu tenho que pensar sempre nesse sentido. Tão boa coisa não é, então para que eu vou ficar preocupado com isso?
vai em frente, né? Mas requer muito estudo. A gente tá falando assim, pincelado, mas é, é utilizado a racional, né? Utilizar para quê? Mas, poxa, qual o sentido disso? Para que serve isso? Para que vai me servir isso? O que vai agregar isso? Nada. Se foi para desarmonizar, falou, para que eu vou ficar nessa sintonia? Para que eu vou ficar preocupado com isso? Né? Sim, Não é fácil. obrigada. Isso requer muito, realmente, muito tempo, muito estudo, mas é não deixar se levar assim. Eu acho que o grande objetivo nosso, nós temos que controlar essas questões do nosso emocional, né? O emocional, às vezes, e por isso que eles usam muito as pessoas próximas de nós, né? Do nosso relacionamento, porque afeta o nosso emocional, aí nós ficamos à mercê, né? Então nós temos que aprender a ser um pouquinho mais racional. Não vamos deixar de ser emocional, porque nós tempo faz parte, mas não deixar se envolver tanto pelos sentidos, sentimento, né? E falar, puxa, mas tem que ser meio frio nessa hora. Falar, por que vai me ajudar isso? Porque, sei lá, temos que pensar um pouquinho, analisar as questões de maneira mais fria, um pouquinho. E se não entender, falar, no momento eu ainda estou em dúvida, eu vou deixar para lá, não vou ficar envolvendo com isso, não. Né? Sim. Obrigada, seu Pereira. Quer fazer a oração final para nós, para encerrarmos, então? Sim. Você... Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por estarmos mais uma vez aqui, esclarecendo nossas dúvidas, nossas aflições. Agradecer pelo nosso trabalho, pelo nosso dia, pela nossa saúde. Agradecer aos mentores da casa e a todos os irmãozinhos que aqui sempre estão em busca de tranquilidade, de paz, de amor. Que o Senhor Jesus esteja sempre conosco, nos dando forças de proteção, nos dando discernimento para continuarmos a nossa jornada. Que assim seja e que todos tenham uma ótima noite.